quem passar no concurso vai requisitar o PASEP daqui a algum tempo, né? Inclusive. Já pode pensar. Já pode pensar. PIS/PASEP é o tema da nossa entrevista hoje. Porque o pagamento do abono salarial, que muita gente chama assim, né, do PIS/PASEP 2026, começa agora, neste mês, em fevereiro, e deve beneficiar milhões de trabalhadores em todo o país. E aqui onde vivemos não é diferente. O valor, minha gente, pode chegar a um salário mínimo e segue um calendário definido pelo mês de nascimento. A gente explica agora quem tem direito, quanto sacar e como consultar o benefício, falando com a membro da Comissão de Advocacia Trabalhista da Ordem dos Advogados do Brasil, no RN, a advogada Bia Castro, que já está aqui conosco. Bom dia, seja bem-vinda. Bom dia, muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês hoje, no Bom Dia RN, para passar informações importantes sobre o nosso PIS/PASEP 2026. Muito bem, bom dia, Ayrton aqui, uma satisfação recebê-la, seja bem-vinda. Vamos lá, né? Para quem de repente aí nunca teve acesso ao benefício, quem tem direito ao PIS ou ao PASEP? Vamos lá então. Temos várias atualizações aqui do PIS/PASEP. Inclusive uma delas é que hoje você já pode consultar. A partir do dia 5 de fevereiro, você pode entrar lá na sua carteira de trabalho digital, inclusive no site do Gov, para verificar as informações dentro do calendário. Então, hoje já saiu as liberações de quem tem esses direitos de acordo com o ano base. E esse ano base é de 2024. Então, são trabalhadores da iniciativa privada e trabalhadores também da iniciativa pública que preenchem os requisitos legais do tempo de inscrição, vínculo formal e renda. E a média de limite salarial no ano base de 2024, ele deve ter sido até R$ 2.766. Acima disso, não faz jus ao abono. Então, esse é o valor lá do teto. Quais são, né, os requisitos para aqueles que se beneficiam com o PIS/PASEP? Vamos lá. Primeiro deles, estar inscrito no programa desde 2021, ou seja, no mínimo há 5 anos. Tenham trabalhado com vínculo formal no ano base, no ano em questão, por pelo menos 30 dias, ter recebido essa remuneração média que eu falei agora há pouco para vocês, dos R$ 2.700 e poucos reais, tenham dados corretamente declarados no e-social ou na sua RAIS pelo seu empregador, então tem que estar certinho lá os dados de todos esses trabalhadores. E aí me pergunta, quem não tem direito a esse PIS/PASEP, não é? Então, acima do teto, não vai ter direito. Empregados sem vínculo formal, ou seja, autônomos, MEIs, sem contrato da CLT, empregados domésticos também não fazem jus, trabalhadores rurais, né, ou urbanos contratados por pessoa física, exceto algumas exceções legais, e os dados que não foram informados corretamente pelo empregador, infelizmente, aí vai ter que ser verificado porque não vai conseguir. E um ponto principal, tá, de agora esse ano, que a partir de 2026, principal destaque aqui, direto para vocês, e é uma notícia nova, é que o índice agora, o critério de correção, que antes era corrigido por 2 salários mínimos, passa a ser agora corrigido pela inflação INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, substituindo aquela antiga vinculação direta. Ou seja, o governo mudou essa forma justamente para conseguir ampliar o benefício para mais trabalhadores. Mas, logicamente, que ao longo do tempo vai se diminuir também a questão de pessoas beneficiadas por esses programas de apoio aí a todos os trabalhadores. Sobre as regras para quem pode receber, são as mesmas para o trabalhador da iniciativa privada e do serviço público? Sim, as regras são as mesmas. Essas regras não mudaram, elas continuam sendo todas as mesmas ali, como eu informei, então não houve alterações nesse sentido. Você, inclusive, que nos assiste, pode enviar sua pergunta, sua dúvida, que a advogada vai nos ajudar, vai responder através do nosso WhatsApp, o 98856-1836. Eu queria até para reforçar, porque eu já vi que chegaram aqui algumas dúvidas de pessoas perguntando sobre a questão do ano em vigência, né, que é 2026, mas o ano base é 2024. Por exemplo, uma pessoa que trabalhou até 2024, mas foi demitido naquele ano, trabalhou os 30 dias, ou que tem uns 5 anos de trabalho, mas que em 2025 não trabalhou. Está valendo, pode receber também, se atender aos outros critérios. Pode sim, se trabalhou sim. Lembrando que tem que ter cumprido pelo menos os 5 anos, né? Ou seja, lá desde 2021 está inscrita. Então vai ter direito sim a receber
ou o PIS, né, no caso para iniciativa privada, ou o PASEP, que é para iniciativa pública. Elton Luiz, de Montanhas, sobre o PASEP, já há anos venho recebendo atrasado, pois antigamente era baseado no valor anterior. O que pode estar acontecendo e mais, o que fazer? Então, quando tem essas questões de atraso, tem que ser verificado direto, porque podem ser duas situações ou até mais, a depender do caso. No caso, tem que verificar, porque o PIS, até uma situação importante, uma ótima pergunta aí do ouvinte. O PIS, como iniciativa privada, vai ser recebido na Caixa Econômica Federal e o PASEP no Banco do Brasil. Então, é bom verificar com o seu empregador ou verificar direto no Banco do Brasil, porque pode ter algum dado vinculado, né, às informações prestadas ou pelo E-Social ou pela RAIS, que não estão batendo, e aí, às vezes, dá problema de recebimento com relação a isso. Então, é bom se informar com o seu empregador ou direto, no seu caso, no Banco do Brasil. Ana, de Ponta Negra, aqui em Natal. Bom dia. Em 2024, trabalhei dentro do valor que dá direito ao PIS até o mês de outubro. Em novembro, comecei em uma outra empresa, recebendo um valor acima do teto. Minha dúvida, eu tenho direito ao PIS? Boa pergunta, né? É. Ótima pergunta, realmente, porque o pessoal fica na dúvida. Então, vai ter direito proporcional, porque a partir do momento que começou a receber acima, não vai ter direito. Mas nessa fase ali dos 10 meses, sim. Aí, no momento do 11º mês que ela começou a receber o valor acima, esses não vão se enquadrar nos recebimentos. Então, o valor vai ser proporcional, que inclusive varia de R$ 136, mais ou menos, até um salário mínimo. Existem fatores externos que podem afetar o valor a ser recebido? Por exemplo, no caso, vamos imaginar aqui do servidor público, empréstimo consignado pode alterar o valor do PASEP? Tem que verificar essa questão direto no banco. Por quê? Porque algumas pessoas, elas têm algumas situações diretamente nas suas entidades ali, nas suas instituições bancárias. E aí ela tem que verificar lá se isso vai ter algum comprometimento ou não. Em tese, não deve ter, tá? Não deve haver. Mas o banco precisa informar aos trabalhadores. Inclusive, se o trabalhador não consegue ir até a agência, ele pode verificar direto, passo a passo, pela carteira digital ou pelo Gov. Uma participação da Cris Duarte, aqui de Natal. Ela disse que trabalhou 9 meses no ano de 2025 pelo Estado e 3 meses por uma empresa privada. Ela quer saber se tem direito a receber o PASEP e o PIS. Nossa, é muito interessante, né? Claro que ela vai ter direito de acordo, só que no caso dela, só em 2027. E observando as novas regras que passaram a vigor agora em 2026. Então, vai ter que verificar, porque um vai ser caixa, né, e outro vai ser no banco. Vai ter direito proporcionalmente a cada um dentro das suas peculiaridades ali do calendário bancário. Vai dar certo, viu, minha amiga? A senhora já falou, mas a Luciana Dantas, ela pergunta, empregada doméstica tem direito a receber o PIS/PASEP? Até se possível para explicar mais o porquê de não receber e as outras categorias que talvez façam parte desse grupo. Com certeza. Como eu já disse mesmo anteriormente, a empregada doméstica ela não faz jus a esse benefício, né, a existência desse direito, porque são regras instituídas aí pela legislação. E como a empregada doméstica, nesse caso, ela é uma categoria especial, se entende que ela recebe outros benefícios dentro da categoria dela de doméstica, e aí, por isso, ela não teria direito a este benefício do PIS, no caso, né, que seria para a iniciativa privada das domésticas. Então, não vai ter direito, assim como trabalhadores rurais também não têm direito, assim como pessoas do MEI, como a gente disse anteriormente, também não vão ter direito. Então, em virtude das peculiaridades da situação, não vai fazer jus a este benefício. Afastamentos como, por exemplo, por licença maternidade, por problemas de saúde, podem refletir no PIS ou PASEP? Podem sim, porque alguns afastamentos, por exemplo, eles não estão vinculados a esses benefícios. Então, nesse caso, vai ter que verificar a situação do caso concreto, como a gente diz sempre aqui na advocacia, né? Cada situação é uma situação. Então, vai ter que ver se passou um pouco da quantia do teto, se preenche aqueles requisitos, se daqui a pouco... Porque o que o governo entende? Você não consegue acumular alguns tipos de benefícios. Sim. Então, nesse caso, se a pessoa já está recebendo um benefício, não. Mas esse, no caso, como é um direito do trabalhador de uma remuneração que foi colocada, geralmente se aplica, tá? Na prática, geralmente se aplica assim.
Mas, em alguns casos, se ele ultrapassar o limite da média mensal, aí não vai ter direito. Tem que cuidar, principalmente, o valor. E aí, como fazer para ter acesso? Existe o calendário de acordo com o mês, mas no caso, quem tem um aplicativo, consegue baixar, já vem na conta salário, é automático, ou tem que fazer alguma solicitação? Ótima pergunta também. Com relação ao PIS, que é na Caixa Econômica Federal, você pode, né, ir até as lotéricas, por exemplo, se você não tiver o aplicativo, pode acessar pela sua carteira digital, pode acessar pelo Gov com o CPF e a senha do portal. E é importante que no Gov você vá na opção benefícios e em seguida clique em abono salarial. Lá você vai conseguir ter todas as informações. E se não conseguir, vai até o banco. No caso do PASEP, diretamente para o Banco do Brasil também, e aí direto nas agências do banco, ou também através da carteira digital de trabalho, ou também pelo Gov. Então, é amplo. E mais uma opção também para quem quiser informações sobre o benefício, no 158, que é o portal do Ministério do Trabalho. Uma pergunta que me veio à mente, em caso de falecimento do trabalhador, os herdeiros têm direito a recorrerem ao benefício? Em caso de falecimento, podem vir a ter direito. Vai ter que ser verificado também, dependendo da situação. Por quê? Por exemplo, né, vai ter que ver qual que é aquele trabalho, se realmente não houve o saque. Porque esses valores, se a pessoa já tem conta na Caixa ou no Banco do Brasil, eles são automaticamente transferidos. Inclusive, sim, até a pessoa, é importante os ouvintes que estão nos ouvindo, nos assistindo aqui, darem uma olhada nos seus, a partir agora do dia 15, né, nos seus, diretamente nas suas contas, poupanças e na sua conta direta, tanto do Banco do Brasil quanto da Caixa, porque realmente foi falado que as instituições bancárias iriam enviar esses valores diretamente para os trabalhadores. Então, é bom verificar. E no caso de falecimento, geralmente, se a pessoa já tem uma conta, vai direto para essas contas. E aí, fica lá. E aí tem que ser feito todo o procedimento legal para conseguir receber esses valores. A Márcia, ela diz, sou aposentada pública desde 2014. É possível ter PASEP retido? Por exemplo, e até um exemplo a gente pode trazer até mais recente, né? Aqueles valores perdidos em bancos. Isso. Né? E, por exemplo, quem trabalhou os últimos 5 anos e se aposentou recentemente, consegue pegar esse valor retroativo, assim, referente aos 5 anos que trabalhou? Olha só, é muito importante também, e é uma pergunta que, se não falasse, a gente ia até conversar aqui. Por quê? Porque, por exemplo, vamos dar o exemplo desse 2024. O ano base para saque é até o último dia do calendário bancário, dia útil. Se a pessoa não sacar até 2026, Pedro, o trabalhador pode requerer o pagamento no prazo de até 5 anos. Então, essa trabalhadora, se ela tem lá de 2014 e ela não solicitou, por exemplo, até 2019, infelizmente, tá, muita coisa já prescreveu, ou seja, não está mais em vigor. Mas, por exemplo, a pessoa teve lá 2021, 22, 23, 24 e não fez o saque, ela pode requerer isso, inclusive, nas instituições bancárias. Mas, atenção, esse pagamento não é imediato. Tem que fazer o requerimento e, de acordo com a instituição financeira, os bancos têm até 5 anos para fazer esses pagamentos. Muito bem. Conversamos aqui com a advogada Bia Castro, da Advocacia Trabalhista da OAB. Muito obrigado, viu, pela conversa. Foi bem esclarecedora. A gente espera que tenhamos outros encontros aqui. É uma honra estar aqui em nome da Ordem dos Advogados do Brasil e pela gentileza de ter todos aí com essas informações tão importantes do Bom Dia RN. Um ótimo dia a todos. Muito bem. Obrigado, bom trabalho. Até a próxima. 7 horas e 53 minutos.